E aí galera, como vocês estão? Saudade de vocês, também sumida por aqui, mas voltei hoje bem animada com várias novidades para vocês. E hoje nós vamos falar sobre livros de novo. Sim, porque ler é muito bom. E quanto mais eu leio, mais eu aprendo e mais eu quero compartilhar com vocês. Eu terminei esse livro, eu li ele até mais devagar, para poder absorver mais. Eu tenho feito isso com os livros que eu tenho lido. Isso tem me diminuído a quantidade, né, de páginas que eu leio por dia e de livros que eu leio nesses meses, mas tem me feito absorver muito mais, né? Então isso tem sido muito importante, porque não tenho lidando mais com quantidade, né? Apesar de gostar, né? É bom você ler vários livros de uma vez, mas o que adianta você ler tanto e não absorver e não colocar aquilo em prática? Então, tô nesse momento de mudar um pouco a estratégia, né? Tem sido super válido pra mim. E hoje eu vim falar com vocês sobre um livro maravilhoso, que é esse aqui, Heróis da Fé. Gente, esse livro, difícil descrevê-lo, né? Foi indicação da minha mãe, que está uma exímia leitora. Parabéns, mãe. Minha mãe assiste meus vídeos sempre, tenho muito orgulho dela. Sou muito grata a ela, né, por tudo e por isso também. E foi uma indicação dela, de leitura, que ela gostou demais. Falando, você precisa ler, é muito bom, muito bom. Eu falei, não, vou ler então. Aí li e estou assim, impactada demais com o livro. É um tipo de livro que você lê várias vezes na vida, sem problema, porque assim, é tanta coisa que ele te passa, tanta riqueza de conteúdo, né, que é algo que não tem como descrever. É só você lendo mesmo para poder entender o que eu tô falando, né. O que é esse livro, né? É do Orlando Boyle. O que ele pegou? Ele pegou um compilado de heróis da fé, né? Que são pessoas que tiveram suas vidas, tiveram muito destaque na questão da fé, né? De servir ao Senhor, de proclamar o reino em onde estivessem, seja como pastor, seja como evangelista, seja como missionário. Então, ele juntou, né, nesse livro 20 nomes, né, que tinham destaque, tiveram muito destaque, num tempo mais atual de certa forma pra gente, né? Não na época lá, tipo, logo depois de Cristo, né? É mais atual no século XIX, do século XIV, século XIII pra cá, até 1900 e alguma coisinha assim, né? Que fecha com Goforth e começa com Savonarola, lá em 1452. Então, assim, ele segue uma ordem cronológica, ele coloca numa ordem cronológica, achei bem interessante isso. Então você consegue acompanhar pessoas que tiveram inspirações em outros anteriores, né? Lógico que nossa inspiração principal é o Senhor, é Jesus, mas tem muitas pessoas também que tiveram um testemunho muito impactante, muito relevante, e que isso serve também para fortalecer nossa fé, para nos incentivar, né, a seguir uma carreira semelhante ou uma carreira de oração, de comunhão com o Senhor, que isso é para todo mundo. Como se fossem 20 mini biografias, né, desses homens. Mas assim, achei muito interessante, porque muitas vezes a gente não tem acesso ou não se atenta tanto para ver a biografia de cada um. Mas como são 20 mini biografias, você conhece, tem um resumo da vida de cada um deles, e se você tiver interesse, você vai pesquisando mais, pegando a biografia inteira e tudo mais para se aprofundar na história, que é super importante. Eu peguei alguns nomes também para mim, porque alguns chamaram bastante a minha atenção. Todos são maravilhosos, assim, mas alguns chamam mais atenção de acordo com a nossa predisposição, de acordo com nossos interesses e tal, a nossa fase de vida também. Isso vai variar, né, o interesse que você vai ter naquela história. E assim, maravilhoso, gente, super indico, assim, de olhos fechados. Tava em falta na livraria, né? Eu tenho uma livraria online aqui na minha cidade, em Arraial do Cabo. E caso você seja daqui e quiser comprar comigo, fique à vontade. Chegou, né? Estava em falta, mas chegou de novo. Já pedi, tá a caminho já. Deve chegar no início do mês de setembro. E assim, com certeza vai vender muito rápido, gente, porque é um livro maravilhoso. Maravilhoso mesmo, assim. Conteúdo riquíssimo, inspiracional, de uma forma que nem o coach é capaz de fazer, porque é obra de Deus na vida do ser humano, agindo na nossa dificuldade, agindo nas nossas limitações, te impulsionando mesmo a, tipo assim, tem jeito, você pode servir ao Senhor independente do que aconteceu. Tem vários deles que tiveram famílias cristãs, que isso foi impulsionador
mas outros não, tiveram vidas, infâncias comuns e muito, às vezes, muito pelo contrário, tiveram vidas muito difíceis e tudo mais. Então, tem uma variedade muito grande de histórias no livro. E assim, vale super a pena, super a pena. É um texto muito fluido, o autor escreve muito bem. Ele inspirou, né, essas 20 biografias em várias biografias, como se eu tivesse pegado mesmo um resumo das histórias desses homens. Usa uma linguagem muito tranquila. E ele fala de pessoas que são mais conhecidas, né, no meio cristão evangélico, e pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Fala de Wesley, fala de Savonarola, fala de Finney, fala de Lutero, né? Eu vi a biografia de Lutero com outros olhos, a gente conhecia um pouco da história dele, eu tinha visto os filmes, né? Alguns filmes, mas assim, foi muito diferente ler a biografia dele, então assim, foi bem relevante. Vou buscar depois ler ela completa, porque vale super a pena. Fala de Jonathan Edwards, fala de Bunyan, fala de Spurgeon. Muito legal a biografia de Spurgeon, eu gostei pra caramba também, me inspirou demais. Fala de David Brenner também, fantástico, eu tinha lido o livro dele, a biografia dele, assim, os diários, né, que se tem dele, maravilhoso, maravilhoso também. Assim, não tem como descrever. George Miller me chamou muita atenção mesmo. Ele com certeza eu vou procurar a biografia pra ler, porque assim, é uma história de fé profunda demais, impactante demais pra mim. Ah, você já tá falando do livro. Gente, eu quero que você leia, então eu tô só passando por cima. Se eu ficasse 3 horas falando aqui, ainda não seria suficiente para descrever quão maravilhoso é o livro, né? Como inspirado por Deus e, assim, como te impulsiona, né, também. Como eu disse, né, você consegue observar inspiração de alguns, né, no herói anterior, né? Muita gente se inspirou, por exemplo, na vida de David Brenner, que é um cara que viveu assim de forma muito intensa. Muita gente se inspirou também na vida de George Miller, do Spurgeon. Então você consegue acompanhar isso porque ela segue uma ordem cronológica, né? Então assim, não só essas pessoas foram impactadas, né, antigamente, como a gente também pode ser impactado se a gente tiver o coração aberto, tiver disposto, né, a servir o Senhor da mesma forma, né? Não igual a eles, mas na mesma disposição de coração, na mesma disposição de entrega, de comunhão, né? E o livro destaca muito, muito, muito a vida de oração desses homens, né? A comunhão que eles tinham com Deus, a questão da busca contínua, né? Cada vez mais, alguns deles chegavam a orar 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. A gente às vezes não consegue orar 20 minutos, né? Já acha cansativo. Então assim, é uma coisa contínua, de crescimento contínuo, né, até Deus completar a obra que Ele tem na nossa vida e nos usar naquilo que Ele nos chamou para fazer nessa terra, né? E assim, o fim desses homens é algo também que impactou muito, né? A maioria deles narra, né, desde a infância até a morte, né, de todos eles, e assim, muito impactante, tá, né? Uma coisa que não é assim, ah, morreu, tadinho, mas uma coisa assim, cara, chegou a hora e partiu. Teve um que partiu ajoelhado, ele se ajoelhou pra orar de manhã, morreu assim, né? Tipo assim, pessoas que passaram muitas dificuldades, muitas questões físicas, de agressões, de retaliações e tudo mais, questões espirituais também, pessoas que já não sofreram tanto fisicamente, mas emocionalmente, outras mais espiritualmente. Assim, é um apanhado muito interessante, o livro é maravilhoso, e assim, gente, leiam, vocês não vão se arrepender. Se você já leu, me conta o que achou. E se você vai ler, depois volta aqui e me diz quais foram as suas impressões, porque assim, muito impactante. Eu quero em breve lê-lo de novo, porque tem muita coisa ali pra gente poder se alimentar, pra poder a gente se inspirar e ver que Deus é real e Deus se move, né? E não tem um local de atuação específico de todos eles. Um era na China, outro era na África, outro era na Inglaterra, outro era na América, né? Então assim, na Ásia, então era algo muito espalhado, né? Não foi o critério esse, foi a questão mesmo da fé deles, a comunhão de vida deles com o Senhor, que é algo que mais impacta nos livros, né? Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus abençoe, e não só esses livros, que vocês venham ler mais e mais livros, venham aprender mais e mais das coisas de Deus, venham se fortalecer nessa fé maravilhosa que vem dele mesmo para nós, né? Ele mesmo deu uma fé no nosso coração, como a Bíblia diz, e ele que consuma ela, né? Ele que coloca ela em prática. Então que a gente venha
a viver essa realidade espiritual, essa realidade eterna, não é realidade terrena, física, que parece que é real, parece que é a única que existe, mas não é. É a realidade do reino que é a verdadeira, que é aquela que preenche a nossa alma, que é aquela que impacta as vidas, né, que é tão maravilhosa que só Deus poderia ter criado. A gente vem mergulhar nesse rio sem reservas, né, sem limitações, mas dependendo e confiando no Senhor. Um abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.